Qual é a diferença de propósito e chamado? O propósito, ele é eterno, nasce contigo, morre contigo. O chamado, ele é temporal. Por exemplo, na minha adolescência, eu era músico na igreja, meu sonho era ser músico. Eu servi muito a Deus na música, mas foi só um chamado, cara. Com 22 anos, não queria mais fazer nada disso, e até hoje tenho piano em casa, tenho violão, mas só para hobby, não tem nada a ver mais comigo. Ou seja, foi um chamado, e foi mesmo por um tempo. Abriu muitas portas para mim, me aprofundei muito em Deus através da música, mas foi só um tempo. Depois eu tive um chamado empresarial. Comecei minha empresa de turismo, fui focado em negócio e tal, o que me ajudou muito porque eu faço hoje, assim como a música, me deu uma sensibilidade porque eu faço hoje. Mas depois eu entrei num chamado da palavra. Ué, mas o teu propósito da palavra? Não, meu propósito é treinar pessoas até o fim, para terminar bem. Então, eu posso fazer isso através de livros, não necessariamente da palestra, da pregação. Posso fazer isso através de entrevista, o que eu estou fazendo aqui. Então, existem muitas formas de você cumprir o teu propósito. Agora, o chamado se muda. Se você daqui a um tempo não for mais gestor de tráfego, empresário na área de marketing digital ou não sei o que, for só escritor, o teu propósito mudou, você vai continuar melhorando a vida das pessoas, só que agora como escritor. Entendi. Então, foi 3 chamadas diferentes. Música, agência de turismo, através da pregação, só que com o mesmo chamado que é preparando para o fim. Sempre. Independente do canal. Independente da forma que você estava fazendo. Como saber se é empolgação ou se é chamado? Boa pergunta. A empolgação, cara, ela não dura muito tempo. Ou seja, o tempo é a maior prova, o maior termômetro de um chamado. Outra coisa também é a preparação. Quando é chamado, você aceita a preparação. Quando é oba-oba, você não quer pagar o preço da preparação. Minha filha chegou para mim e falou o seguinte: pai, minha filha tem 13 anos, vai fazer 14. Eu quero estudar piano. Eu falei, claro, filho, que bom. Contratei um professor. Certo. Na terceira aula, ela falou assim, pai, não quero mais não. Eu falei, senta aí. Por que você pediu para estudar piano? Por quê? Porque todas as amiguinhas da escola estavam fazendo, ela só queria se sentir aceita. Eu falei, mas deixa eu te falar uma coisa. Nessa casa aqui a gente começa e termina. Você pode até desistir, mas depois de aprender. Aí você desiste de ser pianista, mas você vai aprender agora. Nós temos que começar e terminar. Ah, pai, mas eu não sabia, então eu já estou te ensinando. A partir de hoje, só escolhe o que você sabe que pode dar conta. Então, se eu, como pai, não colocar alguns limites, né, ela vai começando desistindo, ela vai ampliar para os relacionamentos futuros dela, para os negócios dela, para a vida espiritual dela. E agora, antes de entrar numa coisa, ela vai pensar, se eu começar, eu vou ter que terminar. Será que eu realmente quero? Então, isso é outra coisa. Além do tempo, o tempo ele mostra se é chamado ou se é empolgação, mas também fazer a pergunta, eu faria isso por quanto tempo? Por quanto tempo eu me submeteria a esse treinamento, a esse processo para poder ter o resultado de aprender piano? Ah, não, ficar 1 ano estudando é muito ruim. Então é uma empolgação. Porque se fosse um chamado, você ia submeter ao treinamento. Entendi. É um bom filtro mesmo. É um filtro. Você tem que submeter o processo ali, porque realmente é um chamado. Você falando de começar e parar, o ser humano não, o universo tem a lei da inércia, né? E a galera acha que inércia é estar parado e continuar parado. Mas é estar em movimento e continuar em movimento. Uhum. Então, se um objeto se movimenta 2 km por hora e continua 2 km por hora, ele está em inércia. E mesmo estando em movimento, se está parado e continua parado, ele está em movimento. Então, um experimento que chama Teoria da Janela Quebrada. E é muito massa. Fizeram em Nova York e em uma cidade da Califórnia, que deixaram um carro abandonado na cidade. E é um carro antigo, bem velhinho, só que com todas as janelas. E ele ficou intacto por 30 dias num bairro muito, muito, muito perigoso. Nos 2 ambientes, tanto no estado de Nova York, quanto na cidade de Nova York, quanto no estado da Califórnia. E aí pegou esse carro e quebrou uma janela. E aí quando eles voltaram depois de 20, 30 dias, o carro estava totalmente depenado. Tanto no bairro seguro, quanto no bairro que era suburbano, que era perigoso. Aí deixaram outro carro, um carro moderno, com as janelas intactas. E com a janela intacta, ninguém mexeu. Aí pegou o carro moderno e quebrou uma janela. Quando chegou, estava depenado também. E aí tiraram como estudo que é o seguinte: quando tem uma janela quebrada, mostra que não tem dono, mostra que não tem ninguém cuidando. E aí vai depreciando todo o bem. E assim é na sua vida. Se você tem um hábito de deixar tudo organizado, você sempre vai organizar e vai ficar sempre tudo muito organizado. Se você tem um hábito de ir deixando as coisas pelo caminho, aí cada vez vai reforçar o comportamento de ser deixado pelo caminho e cada vez ficar mais zona. Então você entra num carro de uma pessoa e você observa que está tudo bagunçado, você pode saber que a área de trabalho do computador dela vai estar bagunçada.
Você pode saber que a casa dela vai estar bagunçada, que tudo dela é bagunçado. Sempre no caso da pessoa estar limpa e organizada, ela tem a tendência a ser organizada em tudo que ela faz. E a mesma coisa é o hábito de começar e não terminar. Se você começa a coisa e não termina, essa pessoa geralmente ela não tem punch para fazer nada. E você, como especialista em pessoas, sabe a pergunta que eu amo fazer em processo seletivo? Qual que é o seu hobby? Porque o hobby da pessoa revela muito se ela tem esse comportamento de começar e não parar. Se o cara tem um hobby de ser triatleta, ele é um cara organizado. Ele é um cara que valoriza o segundo. Ele é um cara que é disciplinado. Se a pessoa tem um hobby de boxe, é uma pessoa resistente. Ela aguenta porrada na cara. Se ele tem um hobby de leitura, é uma pessoa mais intelectual. De acordo com o hobby da pessoa, você sabe muito sobre o comportamento dela. Que ela não é paga para fazer aquilo, na maior parte das vezes a pessoa investe dinheiro naquilo, que é o hobby, gasta, e se compromete com aquilo por um determinado período de tempo. Eu tenho um hobby de saltar de paraquedas, então o que eu gosto? Eu gosto de experiência, eu gosto de adrenalina, eu gosto de estar em movimento, eu gosto de necessidade de variação, de fazer várias coisas diferentes o tempo todo. Então, você puxa muito a pessoa pelo microcomportamento. E a pergunta é, sua filha aprendeu a tocar piano ou está no processo? Não, ela está aprendendo. Ontem teve aula. Ela está lá.